estejam todos muito bem. Meu nome é Ivaldo Larentes, sou estudante de medicina e hoje vou dar continuidade com a história clínica. A gente vai começar a ver o exame físico, as primeiras medidas, os primeiros sinais que a gente tem que ter do nosso paciente para que a gente, a partir do motivo de consulta e essas medidas, a gente consiga ter um raciocínio para chegar num diagnóstico, ok? Então, se um paciente chega no consultório com cefaleia e vômito e chega apresentando uma tensão arterial alta, uma hipertensão ou uma hipotensão, a gente vai ter condutas diferentes com esse paciente. Ou se ele tiver uma frequência cardíaca mais elevada ou uma frequência cardíaca baixa, uma bradicardia, também são parâmetros diferentes que a gente vai ter que analisar do paciente. Então é muito importante essa primeira parte e saber todos os valores normais e alterados, porque isso tem que saber, tem que decorar, porque isso é para a vida, beleza? Então vamos começar. Continuando com a história clínica, a gente vai entrar agora na parte do exame físico. E a primeira parte do exame físico são algumas medidas, alguns sinais que a gente tem que pegar do nosso paciente, que é começando pela tensão arterial. Ok? A tensão arterial, ela vai ter uma classificação. Ela vai ter uma classificação que ela pode ser ótima, que é considerada abaixo de 120 e 180 milímetros de mercúrio. A gente vai ter uma outra que é considerada como normal, que ela vai ser entre 120, 129 e 80 e 84, ok? Logo depois, acima de 129, de 130 e de 85, a gente vai ter uma pré-hipertensão. E depois a gente entra nos graus 1, 2 e 3 de hipertensão, ok? Se for abaixo de 105 e abaixo de 60, a gente vai entrar numa hipotensão arterial, ok? É muito importante saber se o paciente está com uma hipertensão, se está com a tensão arterial normal ou se está com uma hipotensão, porque é muito diferente a conduta de um paciente que entra com cefaleia e está com uma hipotensão ou entra com cefaleia e está com uma hipertensão. E também é muito diferente se o paciente ele entra com uma hipertensão, com cefaleia, e ele não é hipertenso, não toma medicamento e nunca foi hipertenso. É bem diferente de uma pessoa que tem hipertensão, está fazendo o tratamento e está seguindo o tratamento, mas mesmo assim está hipertenso. Então é muito importante essa classificação, porque a partir daí a gente vai seguir uma linha de raciocínio, beleza? Aí em seguida a gente vai ter a FC, ok? O que é a FC? A FC é a frequência cardíaca. E a frequência cardíaca também tem uma tabela de referência, ok? O ideal aqui é lembrar sempre que o paciente ele tem que estar entre 60 e 100 batimentos cardíacos por minuto, porque esse é normal. Acima de 18 anos de idade, esse seria o ideal. Se ele estiver abaixo de 60 batimentos, né, se ele estiver aqui abaixo, se ele vê o paciente vem e está abaixo se ele está abaixo de 60, a gente vai considerar ele como uma bradicardia, ok? Ele está com batimentos abaixo. E se for acima, né, de 110, 120 batimentos, já podemos considerar uma taquicardia, beleza? Isso também é importante saber ter esse dado do paciente. E em seguida, a gente vai agora com essa aqui, a FR, né? O que seria a FR? A FR é a frequência respiratória, ok? O básico da frequência respiratória tem uma diferença para crianças, ok? Crianças têm uma sequência de frequência respiratória um pouco mais alta, tá? Adolescentes é uma média, mas
se a gente for analisar, a gente tem que mais ou menos, para adulto, entre 18 e 22 ciclos, né, de respirações. Entre inspiração e expiração forma um ciclo. Entre 18 e 22 por minuto, esse seria o normal para um adulto, ok? Acima de 18 anos de idade. E depois a gente vai ter a temperatura, ok? A temperatura, também temos uma tabela, tá? Essa temperatura, ela é medida pela axila, ok? Ela é a medida axilar, tá? E a gente vai ter uma temperatura normal que vai de 36, né? 36 graus a 37 graus. Acima disso, a gente considera uma febrícula, né? Quase uma febre, né? E acima de 38,1 a gente vai considerar já uma febre leve, depois uma febre moderada até mais ou menos 39 graus e febre alta, que pode gerar complicações acima de 39 graus. Se o paciente chegar com a temperatura menor de 36 graus, a gente já pode considerar esse paciente também com hipotérmia, ok? Agora a gente vai com a P, que é o peso, essa P aqui que seria a altura, ok? E esse outro P, que é o peso habitual. Então, por que é importante saber o peso e a altura? Muitas vezes o paciente ele não vai saber o peso e a altura correto, com precisão, mas não tem tanto problema. O ideal é ter uma noção. Se o paciente chega no consultório e ele tem 70 quilos, né? Vamos supor que ele está com 70 quilos. Tá? Mas o peso habitual dele, o normal desse paciente é 60 quilos e ele numa questão de 2, 3, até 4 semanas aumentou 10 quilos, ele pode estar com alguma desregulação da tireoide ou também ele pode estar com alguma síndrome metabólica. Da mesma forma, se esse paciente está com 70 quilos, mas o peso habitual dele era 90, ok? E ele baixou 20 quilos em uma questão de um mês, ele pode estar com alguma desnutrição e alguma desregulação da tireoide, e daí temos que investigar o que aconteceu com esse paciente, né? Pode ter alguma diarreia, pode estar uma infecção e pode ter ocasionado essa perda de peso muito rápida, ok? Então é importante saber o peso que ele está e também saber o peso habitual. Geralmente as pessoas têm uma diferença de 1 ou 2 quilos, ok? De semanas, isso é normal, ok? Mas acima de 5, 7 até 10 quilos, aí já não é normal. O ideal seria investigar o que está acontecendo com esse paciente. No IMC, o que a gente tem que saber? Tá? O IMC é o índice de massa corporal, tá? E tem uma fórmula para calcular esse índice de massa corporal, que é o peso da pessoa dividido pela altura ao quadrado, ok? Muitas vezes a gente não tem como fazer esse índice de massa corporal rápido no consultório, né? Então, existem algumas tabelas que nos ajudam a ter esses valores aproximados, ok? Também tem a tabela e a partir desses números a gente vai conseguir classificar ele estando no peso saudável, estando num peso abaixo, né? Podendo ter uma desnutrição, uma anemia, ou também ele pode estar com sobrepeso, obesidade 1, 2 ou 3. Tem que cuidar que muitas vezes algumas pessoas que vão para a academia, fazem atividade física, podem estar sendo consideradas com sobrepeso, mas elas não têm sobrepeso, ok? Já vou falar melhor sobre isso. E também tem a mesma classificação, só que é do livro, né? Geralmente vem essas tabelas nos livros de medicina. E agora a gente vai falar sobre o perímetro abdominal, né? Perímetro abdominal, que a gente vai ver o que? A circunferência, vou só falar isso aqui, a circunferência abdominal e saber uma diferença que é a medida de cintura ou a medida de abdômen, ok? Então, aqui a gente tem
uma cintura bem fácil de localizar. Ó, aqui, ó. Opa, aqui, 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 aqui. Essa linha aqui, ó, que é menor, essa linha a gente considera como a cintura, ok? Essa é a cintura. Agora, a linha, opa, do abdômen, essa aqui, que é a linha umbilical, essa é a medida abdominal, ok? Essa seria a correta. Então, a gente tem acima, que é a menor circunferência, é a cintura, ok? E a linha do abdômen é a linha abdominal. E a gente tem algumas tabelas. Se a gente vai pegar a tabela da cintura, a gente vai poder fazer uma verificação se o paciente apresenta algum risco de cardíaco ou de obesidade, ok? Então, teria que ter, vamos supor aqui, homens até 90 centímetros, está tudo tranquilo. Acima de 90, ok? A gente já vai indicar uma redução de peso, porque existe um risco médio, ok? E se aumentando, vai aumentando o risco para alto e altíssimo. Depois a gente tem a circunferência abdominal, ok? Tanto de homens para mulheres. Então a gente vai pegar a medida do abdômen e a gente vai ter baixo risco, risco aumentado e risco muito aumentado. E logo em seguida a gente vai ter a relação cintura-quadril. Então a gente vai pegar a medida da cintura e a medida do quadril, ok? Pegando a maior parte do glúteo, ok? E a gente vai fazer esse cálculo aqui, né? A gente vai pegar a cintura, né? O valor da cintura, e a gente vai dividir pelo valor do quadril. E aí a gente vai conseguir ter esses valores aqui. A gente vai se basear pela idade aqui, tá? Então, a partir da idade aqui da pessoa, a gente vai ter essas medidas. Se ela apresenta baixo risco, moderado, alto ou muito alto, ok? Tanto de obesidade como risco cardiovascular. E depois, para pessoas que estão acima do peso, que já estão com sobrepeso, aí é minha opinião, ok? O que eu recomendo é que se a gente tem um tempo para dar uma atenção melhor para esse paciente, eu recomendaria fazer uma medição de adipometria, ok? Esse aqui é o adipômetro. A gente vai pegar as pregas cutâneas, ok? E a gente vai conseguir diferenciar com um pouco mais de precisão a quantidade de gordura abdominal ou geral do paciente e diferenciar a gordura da massa muscular que esse paciente tem, ok? As medidas geralmente desse paciente, das pregas cutâneas, são peitoral, a axila média, bíceps abdominal, suprailíaca, coxa, panturrilha posterior, lombar, tríceps e subescapular. E eu sempre indico pegar pelo menos 7 dobras cutâneas, que esse seria o ideal, ok? Quanto mais dobras cutâneas você tiver e pegar um cálculo atualizado, ok? Você vai conseguir acertar mais a quantidade de gordura que o teu paciente tem e a quantidade de massa muscular que ele tem. E é importante isso para um paciente que está tentando reduzir a gordura corporal. Eu espero que tenham compreendido com facilidade essas informações, ok? Que são muito importantes para a gente ter esse primeiro contato com o paciente. Então, se tu é estudante de medicina, está no primeiro, segundo, terceiro ano, os iniciais, eu recomendo, se tu tem a possibilidade de ir para o hospital ou acompanhar algum médico, algum jotante e fazer simplesmente a tensão arterial, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, temperatura, tu já vai estar muito mais avançado, já vai ter uma prática melhor, uma experiência com o paciente que vai te ajudar muito futuramente, ok? Então, por hoje, finalizamos esse vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido fácil a compreensão desse vídeo e a gente se vê no próximo. Muito obrigado pela atenção de vocês.